Olá pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula de História. E hoje nós vamos ver o Brasil africano. Até 1530 aproximadamente, a principal atividade econômica dos portugueses no Brasil foi a extração de pau-brasil. Porém, nesse período, os portugueses decidiram cultivar a cana-de-açúcar e vender para a Europa. A atividade açucareira no Brasil tornou-se muito lucrativa e, para ampliar a produção, era preciso de mais trabalhadores na lavoura e nos engenhos. Então, os portugueses passaram a usar mão de obra africana trazida de diferentes regiões da África. A travessia do Oceano Atlântico em direção ao Brasil era longa e difícil para os africanos, que vinham amontoados em navios, em condições péssimas de higiene e muito calor. Muitos acabavam morrendo antes mesmo de chegarem ao seu destino. Muitos africanos acabavam criando laços de amizade com os outros escravizados e passavam a chamar uns aos outros de malungos. Para muitos africanos, o maior problema nessas viagens não era a dor física, mas a saudade da sua terra, do seu povo e da sua liberdade. Esse sentimento chamava-se banzo. Em 1850, o tráfico de escravos da África para o Brasil foi proibido por lei, mas ainda era possível comercializar os escravos que já estavam por aqui. Assim como os índios, os negros se revoltavam contra a sua condição de escravos. Quando não obedeciam, eram castigados. Muitos fugiam para se verem livres da escravidão e se organizavam em comunidades chamadas quilombos. Ainda hoje, há no interior e no litoral do Brasil comunidades, vilas e bairros que se originaram de antigos quilombos. Os escravos que moravam nessas comunidades e os descendentes que nelas permaneceram são conhecidos como os quilombolas. Os quilombos não eram formados apenas por negros alforriados, mas também por indígenas, mestiços e homens discriminados. O maior quilombo existente no Brasil, situado na Serra da Barriga, em Alagoas, é o Quilombo dos Palmares. Apesar de o tráfico de negros escravizados ter sido proibido por aqui em 1850, a exploração do trabalho escravo continuou e agora o café se tornava um produto cada vez mais importante para a economia brasileira. Ao longo do século XIX, a mobilização pelo fim da escravidão cresceu e os grupos de pessoas que buscavam acabar com ela eram conhecidas como abolicionistas. A libertação definitiva dos escravizados só ocorreu em 13 de maio de 1888, quando a princesa Isabel assinou a Lei Áurea. Agora, por favor, peguem o livro de história de vocês. A gente vai fazer da página 56 até a 63. Página 56. O livro está trazendo aqui, olha, uma rota do tráfico de escravizados no século 17 até o século 19. Aqui, as setinhas estão indicando os grupos, né, de africanos saindo da África e entrando aqui em algumas cidades do Brasil. Nós temos também uma legenda, onde o que está de laranja são os grupos africanos chamados de bantus, e o que está pintado de verde são os grupos africanos chamados de sudaneses, tá bom? Então aqui vocês vão ver as cores das setinhas, né, desses grupos, e aqui embaixo vocês vão separar no quadro as cidades brasileiras que esses grupos estão chegando, as cidades aqui, ó, que esse grupo está aí chegando, e aqui os grupos que chegaram aqui, o nome dos grupos, tá? Então, novamente, eu vou falar para vocês que vocês têm que olhar a setinha, tá? Que cor está a setinha. Aí vai lá na legenda, busca o grupo e escreve aqui embaixo na coluna. Na página 57, por que a travessia do Atlântico era muito difícil para os africanos? Aqui no texto, né, acima dessa imagem do porão de um navio, vocês vão ver
aqui essa resposta. Por que era difícil essa travessia, tá bom? E vão colocá-la aqui no livro. Na página 58, na número 1, qual é o significado da palavra banzo? O livro pede para consultar um dicionário. Na número 2, discuta com seus colegas sobre a importância dos laços de amizade. Como é uma reflexão, né? É para você fazer uma discussão, uma conversa, né? A gente não vai precisar responder aqui no livro, tá? É apenas uma reflexão. A próxima é uma pesquisa. Você sabia que os africanos contribuíram não só com a cultura brasileira, mas também com muitas tecnologias utilizadas na época da escravidão? É o caso da metalurgia, tá? A metalurgia do ferro. Durante o período da escravidão, eram os africanos escravizados que faziam as ferramentas de trabalho com o ferro, bem como as ferraduras dos cavalos. O livro traz esse texto e depois ele faz duas perguntas para vocês pesquisarem. A número 1, sob orientação, pesquise e faça uma lista dos objetos de ferro que os negros africanos escravizados produziam. E na número 2, desenhe 2 objetos produzidos pelos negros africanos escravizados. Anote o nome desses 2 objetos que você desenhou e depois dê um título, né, para o seu cartaz, digamos assim. Você vai colocar esse título, A Tecnologia dos Negros Africanos Escravizados. Então, eu fiz o seguinte, eu disponibilizei na plataforma um arquivo digitado em Word, que é para vocês poderem editar, vocês poderem escrever as respostas dessas pesquisas, tá? E depois enviar para a gente pela plataforma, ok? Pode ser por foto, sim, né? Aí vocês vão tirar a fotinho lá e vão enviar para a gente. A gente vai atribuir pontuação, tá? Nesse trabalho. Na página 59, escreva um pequeno texto usando as palavras abaixo. Aí eu tenho senhores de engenho, trabalhos muito duros, Brasil, negros, escravizados e África. Todas essas palavras aqui, né, vocês vão utilizar escrevendo um pequeno texto. Claro que dentro do conteúdo que vocês estão vendo aqui no capítulo 3, tá? Aí vocês vão escrever aqui no próprio livro. Na página 60, o número 1 também é reflexão. O que você pensa sobre o fato de uma pessoa ser vendida como mercadoria? Troque ideias com seu professor e seus colegas. Também uma reflexão. Depois de lerem, né, aqui essa parte do livro, vocês vão perceber que eles fazem essa reflexão aqui no livro também. E aí pede para vocês fazerem um exercício dessa reflexão, né? Para vocês pensarem um pouco como se sentiam esses negros escravizados, né? Vinham lá da África, como eles se sentiam sendo mercadoria, sendo comercializados, tendo um preço, né? Um valor, né? Digamos assim, um valor de troca. Número 2. Com base no que você aprendeu até agora, explique a frase: a escravidão é uma marca vergonhosa da história brasileira. Você vai explicar por que a escravidão é uma marca vergonhosa da nossa história. Você vai escrever aqui embaixo, tá? Depois, em minha coleção de palavras de história, a número 1 vem assim: qual é o verbo que se relaciona com essa palavra aqui, ó, escravizado, que você já está bastante acostumado a ver nesse capítulo, tá? Então eu vou falar para vocês, já que tá com esse ícone aqui, ó, do balãozinho, da reflexão, da conversa, né? Então eu vou falar com vocês. Escravizado, ele vem do verbo escravizar, tá? Ela está relacionada com o verbo escravizar. Na verdade, escravizado é um verbo que tem uma flexão,
no particípio, tá? É uma flexão do verbo escravizar no particípio. Toda vez que tiver BO, indica particípio do verbo, tá bom? Mas é só para vocês saberem que está relacionada com o verbo escravizar. Não é para fazer aqui, tá? Não é para responder. É só para você pensar. Número 2. Copie no caderno pelo menos 2 frases em que a palavra escravizado foi usada neste capítulo. Vocês lembram que eu falei para vocês que eu vou estar colocando lá na plataforma um arquivo que em Word para vocês poderem digitar essas pesquisas todas, essas respostas, porque o espaço no livro fica pequenininho e às vezes vocês querem pesquisar um pouco mais, querem escrever um pouco mais, então. E com essa pergunta eu farei a mesma coisa, tá bom? Vai estar em arquivo bonitinho lá na plataforma para vocês. Na página 61, a resistência à escravidão. Outro textinho aqui para vocês lerem sobre a resistência dos escravos, né, africanos. Nós vimos também que tivemos na história a resistência dos índios, né, à escravidão, e agora estamos vendo o que aconteceu também com os negros. Então, no número 1, por que os negros escravizados se revoltavam? E na número 2, o que eram os quilombos? Então, vocês vão aqui, ó, em cima, ler esse texto e vão preencher aqui com a resposta. Na número 3, discuta com seus colegas. Por que os quilombos eram importantes para os negros escravizados? E letra B, o que significa ser um quilombola hoje em dia? Essas duas questões, as letras A e B, estarão também naquele documento que eu falei para vocês em Word lá na plataforma, tá bom? Página 62. Na página 62, nós temos o número 1. Procure saber se existe no município onde você mora, no Rio de Janeiro, ou em um município vizinho ao Rio, comunidade originada de antigos quilombos. Anotem as respostas. Então, na letra A, você vai responder onde está localizada esta comunidade, e na letra B, como é a vida das pessoas dessa comunidade. Tá? Essas duas questões vocês também vão responder no documento de Word que eu vou deixar para vocês responderem na plataforma, ok? Todos esses trabalhos, gente, importante dizer, vai estar valendo aí uma pontuação, tá bom? Para vocês. Na número 2, observe o mapa ao lado e responda. Na letra A, há comunidades em áreas de antigos quilombos no estado onde você vive? B, em caso afirmativo, quantas? Primeiro a gente falou do município, agora a gente está falando do estado, tá? Então aproveitem que vocês vão pesquisar do município e pesquisem também do estado. Aqui tem até um mapa, ó, tá vendo? Um mapa aí. E aí vocês vão poder prestar atenção nesse mapa, mas também podem fazer a pesquisa, tá? Na internet. Na página 63, a número 1, quantos anos durou a escravidão no Brasil? Preste atenção que o início da escravidão se deu no ano de 1550 e ela foi abolida com a assinatura da Lei Áurea, né? Vocês lembram? Em 1888. Então é só vocês fazerem as contas, né? Quantos anos tem de 1550 até 1888. Número 2. O que foi a Lei Áurea? Você vai dizer que o que foi essa lei? Foi a lei que aboliu, né, definitivamente. Aí você vai completar aqui bonitinho que foi a Lei Áurea. E a número 3 pede para vocês fazerem uma história em quadrinhos, mas em grupo, né, no caderno. Essa número 3 vocês não vão fazer no livro, tá?
e também não vou deixar documento para isso aqui para vocês responderem. A gente vai fazer isso depois, tá? Bom, por aqui a gente termina a nossa videoaula. Saudades de todos vocês, espero tê-los ajudado aí com o trabalho de história. Qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem me falar, entrar em contato pela plataforma, que estarei lá para responder a todos, ok? Tchau, gente. Até a próxima videoaula, tá? Saudades.